Tchá, tchá. Não vai dar porque vai ser... Tá, voltamos. Hoje nós vamos para Granada, a cidade maravilhosa de muitas cores, muitas luzes. Nós vamos mostrar para você o que fazer em 3 horas no centro de Granada. 3 horas e 10 minutos. Tchan, a gente foi na Catedral, nós fomos na Capela Real, nós visitamos uma praça belíssima que até hoje não sabemos o que era, mas o André fez amizade. Vocês vão ver. Já tô botando aqui para vocês verem a amizade. Nós vimos também Alcaceria, Palácio La Madraza. Fizemos compras e ganhamos uma loja. Isso. Então vocês fiquem aí. Eles não sabem quem nós somos. Eu sou a Rose. Eu sou o Azo. E nós somos do Viagens da Rose e do Azo. Após a nossa viagem de Málaga para Alhambra, passar uma longa tarde de muito calor em Alhambra, fomos para o nosso maravilhoso apartamento. Pouco tempo. Era nosso por pouco tempo. Mas foi muito bom porque o prédio todo era alugado por Airbnb. Então nós já tínhamos uma garagem, chegamos lá, o porteiro já nos deu a chave, então não teve confusão de cofre, não teve confusão de ficar ligando para ver onde é que ia pegar a chave. Não teve nada, não teve, muito rápido, muito prático. Pegamos, entramos, como vocês vão ver as imagens. Um apartamento muito bonito. Simples, mas assim, bem decorado, com tudo que a gente precisava. Bem aconchegante também. Só teve uma coisa, não tinha forno. Mas tinha uma grelha elétrica, então... Igual uma que eu tenho aqui, e a gente tinha umas linguiças, acabou que virou quebrando o galho, churrasquinho, pãozinho, uma saladinha e tal, foi a nossa janta. Aí dormimos cansados, mas felizes. Agora nós vamos contar um pouquinho da história de Granada. Lá em Alhambra, vocês se lembram que a gente já deu umas pinceladas, mas foi só de Alhambra. Agora nós vamos contar um pouquinho de toda a história. Então, os primeiro povo, né, que conquistou, não, que chegou em Granada, foram os íberos, no século 7 a.C. Aí quando chegou em 180 a.C., foram os romanos. Eles dominaram até que César considerou a nossa atual Granada como uma cidade romana. Mas aí no século V, aí quem é que veio? Os visigodos. Eles sempre estão por perto, né? Mas eles, como sempre, também trouxeram uma importância militar muito forte para a cidade. E aí teve um crescimento e também um aumento muito grande nas construções militares. Construíram daí então a muralha. Que não adiantou muito, vamos ser sinceros. Porque em 711 houve uma invasão, né? Qual era o povo? Aí dos berberes. Isso. E aí com isso houve, vamos dizer assim, o florescimento da cidade. Entre o século 8 e o século 11, Córdoba, ali perto, cresceu com a criação do Emirado de Córdoba. Exatamente. E aí o que aconteceu? Granada foi perdendo o seu brilho. E aí com a dissolução do califado, Granada ficou desocupada. E aí com a invasão dos reis católicos, aí o povo muçulmano migrou para Granada. Os reis íradas, de 1218 a 1492, é que tomaram conta desse espaço e foi quando foi construído Alhambra. Aí protegidos pela Sierra Nevada e pela aproximação com o rio. Com o mar? Com o mar. Eles conseguiram, vamos dizer assim, se segurar, se proteger e aguentar a invasão dos reis católicos por muito tempo. E com a construção de Alhambra, aí teve um grande crescimento cultural e artístico, como nós já contamos nos vídeos de Alhambra. Você já viu? Não? Então, volta lá que tá bem interessante. E também se tornou o último reduto dos muçulmanos. Ali, esse reinado durou 250 anos. Tava tudo muito bem, até que em 1492 vieram os reis católicos. De novo. Só que nesse caso, foi tantos anos, foram mais de 10 anos de
de conflitos, que o rei, para poupar os seus súditos, o povo, dia 25 de novembro de 1491, ele entregou a chave da cidade. E aí E ele entregou a chave também porque a rainha Isabel prometeu que o povo seria poupado, eles iriam ainda continuar com a sua cultura, orando, seu culto tinha liberdade de culto. Aí mas ela não cumpriu essa promessa. No dia 2 de janeiro de 1492, aí as tropas cristãs entraram e tomaram conta da cidade. E poucos meses depois, a Isabel quebrou com a sua palavra e começou a fazer com que eles fossem cristianizados. Só que aí muitos fugiram e outros acabaram sendo batizados. E viraram mouriscos, que são os muçulmanos espanhóis batizados. Então, no século XV e XVI, aconteceu a castelinização de Granada. Eles derrubaram as mesquitas e tudo que lembrava a parte moura. E construíram novas igrejas. Como aconteceu com a Capela Real, com a Catedral, que nós vamos mostrar para vocês. E o Palácio? E o Palácio do Carlos V, que a gente mostrou no primeiro vídeo de Alhambra. Vocês se lembram? Lindo, maravilhoso, mas foi em cima de uma mesquita. Muito do que a gente viu no decorrer da nossa viagem, a gente presenciou isso, né? Dos reis católicos destruir essa parte moura e colocando a parte cristã em cima. Então, no decorrer dos anos, ela teve um esplendor de arte de renascimento. Sim. Até que no século XVIII e no século XVIII e XIX teve um êxodo muito grande. E aí ela realmente deu uma derrocada. Só que até hoje ela é muito importante como sendo a principal cidade universitária do sul da Espanha, com 80 mil universitários. Cedinho, e aí claro que seu Roseno não quis porque tinha jogo, nós nos mandamos para o centro. Para o centro histórico aí, vocês estão vendo aí as fotos? Nós pegamos um estacionamento bem perto da catedral, que foi muito bom, e aí quando chegamos numa praça, os sinos começaram a tocar, como vocês vão ver. Domingo de manhã, indo visitar a Catedral de Granada, e olha só, os sinos nos saudando. Que bênção! Obrigada, obrigada, obrigada. Aí saímos dessa plaza de Romanilha, que já dava direto na Catedral, porque tem várias pracinhas em frente à Catedral. E fomos, só que, como vocês sabem, se tinha sino, é porque ia começar missa. Então, nós passeamos por dentro dela, ela realmente é muito bonita, é uma catedral clara. E aí, a gente vai contar um pouquinho da história dela. Ela foi construída logo depois, o projeto dela era para ser construído para colocar os corpos dos reis católicos. E para ser construída, começar a ser construída em 1506. Só que aí 2 anos antes, a Isabel veio a falecer. E aí eles prolongaram essa construção para 1523. Porque o que aconteceu? Eles tiveram que construir primeiro uma capela. A Capela Real, que depois nós contamos. E aí, para botar os corpos deles. Então, em 1523, começaram a fazer essa catedral como uma catedral gótica. Isso, no estilo projeto inicial. Só que esse arquiteto inicial faleceu. E o novo já mudou o projeto e aí passou para um estilo renascentista. E diz que é a primeira catedral renascentista da Espanha. E esse novo projeto, ele tinha que ser ia compor 5 naves. 5 naves. 2 torres. 2 torres de 80 metros. Mas só fizeram uma de 50 metros. Só que essa eles não chamam de La Manquita. Viu? Aqui não tem bullying. Em Málaga tem bullying. Quem não viu vai lá que em Málaga tem bullying. Qual foi o ano mesmo que foi concluída? 1714. Não, 4. 1704, gente. 1704. Mas enfim, foi tempo pra caramba. A sua fachada ela tem um arco
E dentro dela tem 3 arcos. 3 arcos. Nós amamos arcos, então a gente se Tem uma imagem da Nossa Senhora em alto relevo. E outros santos juntos. Mas como vocês vão ver, ela é muito cheia de detalhes, é cheia de gárguras. Ela tem assim muito acabamento. A parte de cima dela é toda coroada com esses acabamentos, o que dá uma grandeza nessa catedral incrível. Então, na Capela Real foi onde foram enterrados os reis. Infelizmente, ela estava fechada, ela só abria às 11 horas. Só que às 11 horas a gente já tinha que se mandar, porque a gente tinha que entregar o apartamento até meio-dia. Isso. Então a gente só viu por fora, mas pesquisamos a respeito, porque era uma coisa que a gente queria muito ver. E uma curiosidade dessa Capela Real é que os reis católicos deixaram ordenado em carta, quando eles morressem, para que deixassem a capela, né, fizessem uma parte em honra para um espaço para eles serem enterrados. Que seria a Capela dos Reis, realmente ficou Capela Real, e que seria uma homenagem ao San Juan Bautista e a San Juan Evangelista. Mas uma coisa que não deu muito certo foi que a Isabel pediu que queria austeridade nessa capela. Queria as coisas bem simples. Só que ela faleceu antes e o Fernando foi lá e fez, né, o seu túmulo ali todo trabalhado, né, cheio de detalhes renascentistas e em mármore. Isso. E ela foi terminada em 1517. E só aí é que os restos mortais dos reis católicos que estavam em Alhambra foram levados para essa capela. Eu tinha muita curiosidade de ir, porque como filha da minha mãe, a gente tem essa coisa de ir nos túmulos. É uma mania que não ele não tem, mas eu tenho desde pequena, da minha mãe e da minha segunda mãe, a Dadá, que elas gostavam de visitar um cemitério. Porque no Rio, os cemitérios têm grandes esculturas de artistas renomados. E eu gosto de ver também essas esculturas quando tem nos cemitérios, eu sei que era muito bonita. Mas não deu. Fica aí a foto que nós conseguimos e quem sabe na próxima visita a Granada a gente vá. Tu vai, eu vou ficar na praça. Tudo bem. Ele fica comendo um churros com chocolate quente. Isso. Bom, nós tínhamos apenas algumas horas, porque a meio-dia a gente já tinha que estar fora do apartamento. Então, e ainda tirar tudo do apartamento, enfim. Então a gente tinha que sair correndo e otimizar. Como a capela estava fechada, fomos andar e aí nós achamos a Alcaiceria. Isso. Gente, que lugar lindo. O centro comercial, né? É o centro comercial árabe. Que lá era o Soco da Seda, que quer dizer em árabe que era a fábrica de sedas. Muito bonito. Gente, são ruas estreitas. Umas rualinhas, assim, bem decoradas no estilo muçulmano. Muito bonito, vocês vão ver as fotos. A gente nem tirou tantas fotos. Aquelas luminárias no estilo de Granada. E aí o que acontece, sabe? As ruas são muito estreitas, então não dá pra tu tirar umas fotos legais. Tu tira umas fotos meio nos ângulos inusitados, assim. Mas ela tem uma história bem interessante. Esse mercado de sedas é muito, muito, muito antigo. O mercado ainda é do período Nazário, então antigo. É bem antigo. Ele era enorme, enorme, enorme. E essas ruelas, elas são assim estreitinhas para não ter roubo. Para evitar a fuga dos ladrões. E ele tinha 9 portas que eram fechadas à noite e haviam seguranças que ficavam durante a noite guardando essas 200 lojas. Só que até um dia, estava tudo muito bem, até que um dia, que em 1843... pegou fogo. Por causa de uma loja de palito de fósforos. E aí eles tiveram que reformular tudo, reconstruir. E aí já fizeram bem menor. Isso. Então hoje é praticamente só uma rua, como vocês estão vendo. Mas a gente ficou apaixonados. Tão apaixonados que inventamos que tínhamos que comprar lustres. E aí tem uma história bem inusitada dessa loja. Aí chegamos lá, ele assim,
47 euros cada lustre. Assim, mas a gente pode negociar. Aí o rapaz assim, claro, podemos e tal. Aí eu assim, e quanto você me faz 3? Gente, o olho do guri fez assim, ó. Era um guri novinho assim, ele fez... Aí ele nem sabia direito e tal, ele assim, pode ser 27 cada um, assim, claro, só que ele tinha como abajur, que vocês estão vendo aí na foto. Aí assim, não. A gente queria que queria lustre, aquela peça para pendurar como lustre. Aí ele assim, a gente falou para ele, claro, aí ele olhou no relógio e a gente não entendia, a gente ainda não sabia, né, só ficamos sabendo mais tarde depois na Turquia. Do horário para rezar, né? Então ele assim, vocês esperam que eu tenho que pegar numa outra loja. Gente, ele ficou uma meia hora. E a gente teve que ficar guardando a loja. Donos da loja. E era cheio de miudeza, o cara assim, muito confiou mesmo. E ainda tava de mochila. Assim. Cada um com uma mochila e eles... daquelas ruelas saiu correndo, a gente nem sabia direito para que lado ele foi. E ainda atendemos clientes. Atendemos um monte de clientes. A gente disse, não, ele já está voltando. Mas fica à vontade aí, vai olhando. E aí depois, quando vocês verem a nossa tour pela Turquia, aí que vocês vão saber, porque lá na Turquia também era assim, na hora de orar, eles saíam, deixavam as lojas tudo aberto. E vão fazer as orações. Então essa foi uma grande curiosidade aí de Granada. Nós andando, e aproveitando, assim... não sei se já comentamos isso em outros vídeos, mas a gente não pode ver uma porta aberta que a gente vai entrando. Então a gente viu uma e falou assim, vamos ali dar uma espiadinha, vamos ver o que tem ali. E daqui a pouco a gente presenciou esse lugar aí que vocês estão vendo na foto, é a coisa mais linda. Coisa linda, incrível. Aí a gente foi entrando, aí a Rosa assim, será que pode entrar? No tempo eu falei assim, vamos entrar, qualquer coisa a gente não compreendo. Não, a gente assim, não, don't understand, e pronto, e não. Vamos entrar, vamos ir fotografando até mandar a gente sair. E a gente não sabia o que era, a gente foi fotografando, a gente foi olhando, e tinha algumas pessoas, e tinha arte, e a gente foi olhando e tal, e aí quando saímos é que vimos que era o Palácio de la Madraza, como a gente já falou lá no vídeo anterior sobre a Madraza. Então, esse também tem uma história que aí depois que nós saímos é que fomos pesquisar, né? Porque nós achamos muito bonito. Ela foi fundada pelo Yusuf I. Lá, vocês se lembram? Vocês se lembram lá no início de Alhambra? Pois é, foi o mesmo que deu aquele renascer, aquele florescer para lá. E lá era uma universidade incrível que tinha uma biblioteca enorme e tinha os estudantes ficavam lá e tal, e tinha um local de oração. Mas aí com a invasão católica aquela de 1492 eles acabaram queimando os livros na rua, gente. Olha, uma das coisas que mais me dói é quando eu leio na história que queimaram livros. Me dói na alma. Então eles queimaram os livros na rua. E aí eles transformaram essa madrasa, tiraram a universidade, claro, porque não podia mais o culto. Virou a Câmara Municipal, né? Virou a Câmara Municipal com a sala do Cobildo. E onde era a parte religiosa deles, que era o octágono, né? Eles pegaram e transformaram em uma capela. E esse edifício, ele mantém ainda a sua arquitetura original desde a época, só... Teve algumas reformas, mas ele mantém ainda a sua... em 1500... seu estilo original. Em 1500 eles tiraram essa parte que não chega a ser uma mesquita, mas onde eles faziam suas orações, como a gente disse, né? Tem o horário de orar para Meca. Então eles pegaram em 1500 a 1513 e transformaram na tal da capela. Isso. E aí depois, lá em 1700, eles botaram toques renascentistas nessa linda construção. E hoje em dia, aí depois ela foi para particulares. Mas no século XVIII também não teve um toque barroco ali? Não, foi no século, foi em 1700. 1700. Aí não, foi barroco e renascentista, eles botaram um pouco dos dois. E aí o que aconteceu? Eles tiraram essa câmara, porque ficou um lugar muito pequeno, e aí foi para particulares. E aí depois desses particulares foi para o Estado, e o Estado devolveu para a universidade. Então hoje
é também a Real Escola de Belas Artes. E a gente viu que é um lugar muito iluminado, muito Sim. bonito, a gente sente a cultura, a gente sente a arte. É o centro de... É a sede do Centro de Cultura também, né? É também a sede do Centro de Cultura Muçulmana. Isso. Então, nós adoramos dar essa andadinha. Outra coisa, nessa rua da Capela e da Madrasa, a Capela e a Madrasa, Capela aqui, Madrasa aqui. Como se fosse um corredor, assim, né? Ela é bem estreita, fica a Calle Ofício. E essa Calle Ofício, ela vai dar na Gran Via, que é uma avenida. E nessa união das duas, nessa esquina, tem esse portão que vocês estão vendo de ferro, muito bonito. Nós achamos bonito, mas também na hora, na corrida não deu para pesquisar muito. E também não conseguimos fotografar eles, né, sem ninguém ali, porque parece que virou um ponto turístico. Porque a gente ali, foi, assim, é um ponto turístico ali, porque a gente foi cedo, a gente chegou, era umas 8 e pouquinho, tava vazio. Aí a gente ficava esperando para fotografar, mas quando sempre se enfiava alguém ali para também tirar foto andando, e falar, vai assim mesmo. Ali já foi no final que a gente já ia pegar o carro, aí realmente já estava cheio, já era perto das 11 horas, já estava cheio. Esse portão é de 1915 e ele era colocado bem em frente à Capela Real. Ele tem símbolos, né, dos reis católicos, ele né? tem o símbolo dos reis católicos, só que aí quando chegou na década de 40 eles fizeram essa Gran Via, que é uma grande avenida. E aí eles transportaram esse portão para lá, para a Gran Via, que realmente ele dá uma imponência nessa pequena calle, nessa rua que é muito pequena, mas que tem coisas muito significativas de história. Ficou ali como se fosse tipo um portal, né? Pórtico. Ficou bem interessante, bem bonito. E turma, 2 meses depois de nós termos chegado dessa viagem maravilhosa, nós ganhamos um presente duplo lá de Granada. Ganhamos 2 multas na mesma rua. No mesmo lugar. A gente até filmou, a gente gostou tanto dessa rua que a gente filmou. Veja. Qual que é a saída ali, ó? 126. 127. Assim, ó, fica a dica aí do nosso vídeo. Mais uma dica? Mais uma dica, então assim, ó. Respeitem a lei de trânsito lá, porque lá a multa rola mesmo, tá? Corredor de ônibus é corredor de ônibus. Se você tem que entrar numa rua que tá o corredor, vá na sua pista ali. E só na hora você passa na frente de todo mundo. Isso não dá multa. Eu entrei um pouco antes e fui indo pelo corredor do ônibus, que eu já ia virar na próxima esquina. Meia quadra foi o... E 2 multas. 2 multas. Mesmo lugar. Então, fiquem ligados. Em euro. Espero que vocês tenham gostado de Granada. Claro, mais uma vez, queremos voltar. Deixa já o seu joinha aí pra gente, pra fortalecer. Se inscrevam pra ajudar, pra gente poder fazer mais coisas, pra poder... Indiquem seus amigos, pra família. Muito importante, gente. Não tô vendo vocês compartilharem. Compartilhem com o filho, com o primo, com o irmão, com o namorado, enfim. E aí, nós agora vamos voltar. A gente ainda tá na mesma tour, tá, gente? Vocês veem ali embaixo, tá T1, quer dizer, temporada 1. Quando a gente for pra outra, a gente vai botar T2. Então, ela é longa. E o próximo vídeo vamos para... Lisboa, ora pois. Ora pois. Gente, que cidade maravilhosa, uma gastronomia incrível, um povo muito hospitaleiro. Eu já fui 2 vezes, então vão ser vários vídeos. Porque terrinha parecida com a nossa. Ai, coisa boa. Aqui. Gente, é muito bonito, nós adoramos. As 2 vezes que eu fui, não foi muito por eu querer. A primeira, eu fui com meu mano, né, que é o Marquito, muitos conhecem. E a segunda vez eu fui com o pai. Lisboa vai rolar também grafite, não vai? Lisboa vai rolar grafite, vai rolar oceanário, vai Museu do Cote, Museu de Artes Antigas. Seu Rosendo fazendo o translator dele. Ele translate. Não, tem muitas do seu Rosendo. Ele vai ser o rei da sardinha. Fomos no Hard Rock Café. Enfim, tem muita coisa. Então vocês não percam. Acompanhe a gente aí. Tem muita coisa pra vocês aí acompanhar. Ainda muita tem história, muita, e muita dessa arte. altura ainda tem muita e coisa. muita risada aí, porque a próxima tem o seu Rosendo aí fazendo uma bagunça. Beijos da Rose. Abraço, Vaso. E tchau!